Boa noite, TV Novo Tempo com você na segunda noite do nosso especial Semana Santa, com o tema Marcas de Esperança. Você acompanhou a programação de ontem, Pastor Rafael, junto com Arautos do Rei, falando a palavra de Deus e contando os segredos da Páscoa para todo mundo. Na verdade, esse final de semana, quando o mundo se engana com algumas comemorações erradas, nós estamos aqui como TV Novo Tempo, pela segunda noite, apresentando a você as verdades que vêm da palavra de Deus. A gente vive nessa vida recebendo marcas e cicatrizes, mas a mais importante de todas são as marcas de esperança. E hoje, pela segunda vez, Pastor Rafael Rossi será usado por Deus para que você compreenda, conheça e aceite estas marcas de esperança. E eu quero aproveitar para lembrar do nosso brinde especial desta Semana Santa. Se você entrar agora no site www.novotempo.com/Semana Santa, repito a você, www.novotempo.com/Semana Santa, você pode receber inteiramente grátis na sua casa esta revista Princípios. Estamos oferecendo esse material para todos os nossos telespectadores que nesse momento entrarem no site www.novotempo.com/Semana Santa. E na programação de hoje teremos mais uma vez a Arautos do Rei e o servo, pastor Rafael Rossi, apresentando a você as marcas de esperança. Vamos ter uma oração especial representando todas as igrejas que temos aqui em nosso auditório da TV Novo Tempo. Pastor Douglas Pereira, que é o líder da igreja do Bosque dos Eucaliptos, aqui em São José dos Campos. Seja bem-vindo, pastor, e eleve a Deus uma prece. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui e daqui para o mundo, que a esperança possa brotar através das músicas do Arautos do Rei, da mensagem do pastor Rafael Rossi, e que corações possam ser transformados. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos no nome de Cristo. Amém, Senhor. Vi Jesus se apresentar para julgar um pecador condenado. Um livro abriu e meu nome estava ali, rascunhado com lágrimas e dor. Estão meus erros vis e o pecado que cometi estão na cruz. O Senhor respondeu-me, minha vida entreguei. Deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Confuso andei por caminhos de aflição, que fosse me ferir e enfrentar a dor. Então eu vi minha fé desfalecer e o pecado me dominar. Onde estão tua paz e teu perdão, para que possas de novo me aceitar?
libertei ali, com meu sangue carmesim. Sei que tantas vezes, quando estive por aqui, acusações reais eu ouvi. A sua graça infinita resgatou o meu valor. Como não corresponder a tão imenso amor? Estão na cruz, o Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali, com meu sangue carmesim. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali, com meu sangue carmesim. Da condenação, te libertei ali, com meu sangue carmesim. Quando a treva se ergueu de sobre a cruz e o Salvador soltou o seu brado agonizante, ouviu-se outra voz dizendo: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essas palavras não foram murmuradas em segredo. Todos os olhos se volveram a ver de onde provinham. Fora o centurião romano que não pôde deixar de confessar sua fé. Na divina paciência do Salvador, no grito de vitória e no quebrantado corpo pendente da cruz, reconheceu ele a figura do Filho de Deus. Sejam bem-vindos. É bom recebê-los aqui para mais um encontro especial, onde vamos falar sobre marcas de esperança. Você que nos acompanha pela TV Novo Tempo, também seja muito bem-vindo aí onde você está. Você faz parte aqui do nosso auditório, mesmo que pela distância da televisão, em diversos lugares do Brasil e do mundo, onde você nos acompanha pela internet também, sinta-se parte, sinta-se bem-vindo aqui no nosso meio. Nós estamos em alguns encontros muito especiais, falando sobre estas marcas de esperança que o Senhor Jesus deixou na vida de muitas pessoas. Olhando para a Bíblia e para esses encontros que o Senhor Jesus teve com pessoas distintas, em momentos e situações diversas, algo é inegável. Essas pessoas que tiveram encontros com Jesus ou saíram melhores ou saíram piores. Como assim? Pior? É exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Pior. Saíram melhores aquelas pessoas que permitiram que as marcas de Jesus entrassem em sua vida e fizessem uma completa mudança e transformação. Mas saíram piores aqueles que tiveram um encontro com Jesus, mas não permitiram que as marcas da esperança fizessem transformações e mudanças em sua vida. Sai pior porque teve uma oportunidade única, uma oportunidade talvez das mais importantes e melhores de toda a sua vida, mas não fizeram dela bom uso. E por isso esse encontro passou como um encontro qualquer, um encontro casual, algo que poderia ter mudado e transformado sua vida. Você está aqui, nesse momento, neste encontro, para esse estudo, onde Jesus pretende e quer deixar marcas de esperança na sua vida. Marcas de esperança que podem transformar sua família, transformar sua casa, transformar você como pessoa, e assim
a esperança que irradia da palavra de Deus, com toda certeza vai fazer também a diferença naquilo que você é. Antes de entrarmos no nosso tema de hoje à noite, antes de entrarmos no estudo, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor Pai nosso, Tua palavra será aberta agora e queremos que ela fale ao nosso coração. Queremos que dela venham as Tuas palavras para a nossa vida. Abençoa, Senhor, cada filho Teu que nesse momento comigo vamos estudar sobre a sensibilidade de um homem que era duro por natureza, mas que teve um vislumbre da Tua graça e a vida transformada por marcas e esperanças que fizeram a completa e total transformação naquilo que ele era. Bondoso Pai, abre os nossos olhos, assim como um dia o Senhor abriu os olhos daquele centurião, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto bíblico. Você que está com a sua Bíblia, vamos continuar o capítulo 15 de Marcos, que ontem estudamos. Ontem nós falamos sobre o verso 21, e hoje nós vamos para o verso 33. Continuação da história, nós estamos no contexto da morte do Senhor Jesus. Ontem vimos Simão Sirineu carregando a cruz de Jesus até o local onde ele foi executado. Agora, Jesus já está preso à cruz. E a Bíblia nos conta um relato, uma história simples, sensível, mas que mostra como o coração de um homem foi transformado pela imagem, pela cena que ele via de Jesus Cristo preso na cruz. Verso 33 até o verso 39 de Marcos capítulo 15. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 3 horas. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Que declaração contundente. Centurião era um soldado que comandava 100 soldados. A época de Roma, para chegar a uma função, a uma posição de liderança como essa, era para um homem duro, era para alguém que liderava a braço forte, um homem insensível, acostumado com as penalidades, acostumado com crucifixões. Mas aquela crucifixão estava acontecendo num ambiente diferente das outras que ele já tinha visto. Primeiro, uma escuridão na hora que não era para ter escuridão. Começou, apagou-se. O sol não dava mais a sua luz. Diante dele, um homem agonizava. A morte de cruz era algo dolorido. Ver alguém morrendo na cruz era uma experiência traumática para qualquer um. Muita coisa envolvia. O indivíduo, para respirar, tinha dificuldade. A dor era intensa. Imagine todo o seu peso depositado em cravos, em grandes pregos, que rasgam sua carne. Essa era a agonia que Jesus passava. Aquele centurião estava acostumado com isso. Jesus não era a primeira pessoa que ele via ser crucificada. Mas ali, diante daquela cena da morte de Jesus, um reconhecimento. Ele olhou e disse, verdadeiramente esse homem, ele era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse que está preso à cruz não é como os outros, que estava uma à esquerda e outra à direita. Esse que está no meio é diferente. Os olhos do centurião se destamparam. Ele viu que diante dele, a cena que ele contemplava era uma cena que continua viva até hoje. A crucifixão foi usada durante muito tempo.
era tão cruel que a história não perpetua, não traz registros de muitas pessoas que foram crucificadas. Porque Roma, mesmo matando pessoas dessa maneira, fazia de tudo para apagar isso. Mas Cristo na cruz é, sem dúvida, o evento mais conhecido, mais citado, mais anunciado dos nossos dias. O que aconteceu na cruz foi algo que mudou a nossa vida, que mudou a vida daquelas pessoas, mas de maneira sensível e especial, mudou a vida daquele centurião. Diante dele estava um ser humano que não era um ser humano comum, era um ser humano diferente. E o que é que fazia, o que é que fez Jesus um ser humano diferente dos outros seres humanos? A resposta está na vida que Jesus teve. Algumas coisas me chamam a atenção da vida do Senhor Jesus. Nunca ninguém ensinou como ele ensinou. As coisas que Jesus falava, a sensibilidade que ele tinha nas suas palavras, as informações que ele comunicava, estava muito à frente do seu tempo. Os seus dizeres, como ele inverteu a ordem de tudo. Para pessoas que achavam que estar à frente é liderar os outros, Jesus falou assim, não, o maior, o que está à frente de todos, não é aquele que lidera, aquele que manda mais, é aquele que tem mais posição de destaque, mas Jesus diz, é aquele que serve mais. Que até hoje para nós é algo aparentemente tão contundente. Sirva mais, e quanto mais você servir, maior você vai ser. Quanto mais servo você for, maior você será no reino dos céus. São as prioridades diferentes. Jesus ensinava formas de comportamento e como reagir a situações adversas. Embora não seja simples. Mas certa vez Jesus disse assim, se alguém lhe bater de um lado, faz o quê? Vira o outro lado. E alguém pode pensar assim, e como é que se faz isso? Com a nossa tendência humana, se alguém bate de um lado, nós é que batemos do outro lado da outra pessoa. A nossa explosão, a sanguinidade que alguns falam, né? Eu sou muito sanguíneo. E esses comportamentos explosivos, pavio curto e outras coisas mais, mas Jesus estava invertendo a lógica, a ótica humana. Se alguém bate em você, oferece o outro lado. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, se você está com Deus, quem te controla é Deus, não são as pessoas que controlam reações em você. Se alguém te bate, não é ela que desperta a sua reação, é Deus que desperta as reações da sua vida. Esses eram os ensinos de Jesus, ensinos profundos. Ninguém nunca ensinou as coisas que ele ensinava da maneira como ensinava. Não só os seus ensinos, mas Jesus tinha uma peculiaridade diferente naquilo que falava. Certa vez a Bíblia conta que ele subiu num monte, assentou-se e começou a ensinar. Começou a pregar um longo sermão. 3 capítulos do Evangelho de Mateus falam desse sermão. O Sermão da Montanha, onde ele começa com as bem-aventuranças, fala sobre muitas coisas, sobre julgamento, sobre divórcio, sobre relacionamentos, sobre a oração, ensina o Pai Nosso. E quando ele termina o sermão, lá no Evangelho de Mateus, no finalzinho, Mateus coloca as suas palavras, as suas impressões. Ele diz assim, Jesus, ele ensina como quem tem autoridade. O ensino de Jesus era diferente. Quem ouvia, saía impactado, impressionado. Ninguém nunca fez os milagres que o Senhor Jesus fez. E esses milagres que o Senhor Jesus fez, não são milagres que estão presos ao passado, mas com toda certeza são milagres que Jesus pode fazer hoje na nossa vida. Porque os milagres de Jesus não são apenas relatos históricos daquilo que aconteceu no passado, mas os milagres de Jesus são certezas de coisas que podem acontecer hoje na minha vida e na sua vida. O poder de Jesus era sobrenatural. Por isso, ele fez milagres que nunca ninguém fez. Jesus, certa vez, conta a Bíblia, que ele estava com os discípulos dentro de um barco. Eles estavam passando para o outro lado do mar da Galileia. E no meio da noite,
um grande temporal tomou conta do barco. Ali tinham homens que eram experimentados no mar. Homens que viveram da pesca antes de abandonarem tudo para seguir Jesus. E já tinham passado por outras tempestades. Mas o temporal era tão intenso, tão forte, que os discípulos ficaram morrendo de medo. E a Bíblia conta de maneira muito bem-humorada que eles descobrem, no meio da luta contra a tempestade, que Jesus estava dormindo. E vão acordar Jesus, e a fala deles é: Senhor Jesus, estamos morrendo e o Senhor vai ficar aí deitado, não se importa. E a Bíblia diz que Jesus calmamente se levantou, colocou-se em pé na popa do barco, e aquelas mesmas mãos que criaram o mundo foram mãos que se levantaram, e Jesus disse: chega, acalma mar, emudece. E naquele mesmo momento, a tempestade se acalmou. História bíblica conta que os discípulos se entreolharam e a pergunta deles era: que homem é esse? Como é que ele fez isso? Como é que ele faz essas coisas? Como é que ele pode dizer para o mar, para uma tempestade? Como é que ele pode falar com onda e onda obedecer? Jesus era diferente dos outros seres humanos. Como às vezes nós gostaríamos de dizer algumas coisas para coisas por aí e que elas nos obedecessem, mas não adianta dizer, não adianta falar. Jesus podia falar. E quando ele falava, a natureza o obedecia. Estava tudo sob seu controle. Certa vez também, o Senhor Jesus chegou em um lugar e conta a Bíblia que veio ao encontro dele um homem endemoniado. Há uma luta que se trava, invisível aos nossos olhos, mas perceptível de todos nós. Uma luta entre o bem e o mal. Enquanto eu estou falando aqui a você agora, aqui no auditório, você pela TV Novo Tempo, há uma luta, uma batalha pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. De um lado está Jesus Cristo e do outro lado está as forças do mal. O inimigo se rebelou no céu, levantou-se contra Deus. E o maior objetivo dele hoje é levantar-se contra a sua vida também. Porque ele já está perdido e quanto mais pessoas ele levar à perdição com ele, para ele é melhor. E Jesus lidou com essas situações, com esses conflitos. E encontrou-se com um homem completamente com a vida arruinada, destruída, sem sonhos, sem perspectiva nenhuma. E a Bíblia conta que depois desse encontro com o Senhor Jesus, o demônio que estava no corpo daquele homem, destruindo sua vida, foi embora. Jesus tinha e Jesus tem poder para neutralizar todos os dardos inflamados que o inimigo lança contra a sua vida. Por isso ele era um ser humano diferente dos outros, porque quando ele chegava, o demônio ia embora. É como o contraste entre luz e trevas. Certa vez li uma historinha de uma chaminha que falou para a mãe chama. É uma historinha simples. Ela sentia-se muito iluminada e queria conhecer as trevas. E a mãe falou assim: tá bom, pode ir. E ela foi. Andou e voltou para a chama e falou assim: mãe, eu não achei trevas. E a mãe disse: não achou porque você é luz. E onde você chega, as trevas vão. Sim, era Jesus. Onde ele chegava, as trevas iam embora. Onde ele chegava, o inimigo sumia, se escondia. Não tinha como resistir a ele. Nessa luta da qual eu e você estamos inseridos entre as forças do bem e do mal, Jesus é o vitorioso, é o vencedor. Mas saiba de uma coisa, abrindo um parênteses aqui, só podemos vencer os conflitos entre as forças do bem e do mal pelas forças de Jesus, não pelas nossas próprias forças. Porque Ele é quem tem poder, Ele é quem tem a força. Portanto, quando Ele chegava, o diabo ia embora. Ele não era um ser humano qualquer, Ele não era um ser humano comum. Nunca ninguém fez os milagres que Ele fez. Alguns milagres Jesus fez até de forma
não intencional. Como assim? Ele encontrou um homem chamado Jairo. E Jairo falou assim: Senhor, vá à minha casa, minha filha está muito doente, tem 12 anos. Já fizemos tudo, mas não tem jeito. Jesus aceita o convite. Tá bom, vamos à sua casa, Jairo. E vão. Estão no caminho, ruas apertadas, muitas pessoas seguiam pelo caminho, Jesus andava com os discípulos, e de repente, um encontro que não estava programado. A mesma idade que tinha a filha de Jairo, 12 anos, uma mulher sofria com uma hemorragia. Uma hemorragia que não estancava nunca. Uma ferida que não cicatrizava. Estava infeccionado. O sangue continuava saindo todo o tempo. Essa mulher ouviu falar de Jesus, quem ele era. Ouviu da sua fama, é a palavra que o texto bíblico usa. E sem muito conhecer Jesus, no coração dela, ela mesmo escreveu o milagre. Ela disse: se eu apenas lhe tocar nas vestes, serei curada. Ela não sabia que aquilo ia acontecer, mas ela acreditava que aquilo poderia acontecer. E ela foi se espremendo pelo meio da multidão, por baixo das pessoas, alguém que, à época, pela doença que tinha, era marginalizada, se espremeu e esbarrou. Trocou 12 anos de doença por menos de 1 segundo de fé. E quando ela relou na hora da veste, no canto da veste, a Bíblia diz que naquele mesmo instante, ela ficou curada. A hemorragia parou, ela sentiu que o sangue não estava esvaindo mais. Sobrenatural, um milagre. Jesus para e surpreende a todos quando pergunta: quem me tocou? E os discípulos estavam pensando que era de esbarrão que ele falava. Senhor, todos lhe tocaram. Está todo mundo lhe tocando aqui, está todo mundo apertado. Jesus falou assim: não estou falando desse esbarrão, não estou falando de toque por toque, estou dizendo que alguém me tocou procurando algo mais do que um toque. E aquela mulher, embaixo, se anunciou dizendo: Senhor, fui eu. Eu tinha uma doença, uma hemorragia, não estancava nunca, e eu lhe toquei, Senhor, e agora eu estou completamente curada. Jesus a despede: filha, vai, tua fé te salvou. E ela vai embora. E aquela multidão de pessoas que estavam lá, junto com os discípulos, mais uma vez se entreolham, e a pergunta continua: como é que ele fez isso? Que homem é esse? Como é que ele faz essas coisas? Como é que ele consegue fazer isso? Não é um ser humano qualquer. Não é uma pessoa comum. É alguém que tem algo sobrenatural dentro dele, em si. Médicos e remédios não resolveram. Mas Jesus Cristo resolve. E por que não continuar a história desse milagre? Quando Jesus chega à casa de Jairo, entra, e a primeira coisa que ele ouve é: Senhor, Jesus chegou muito tarde, demorou muito para vir, a menina já está morta. E Jesus falou assim: não está morta não, eu quero vê-la, ela está só dormindo. Não, Senhor, está morta, nós sabemos o que é a morte, ela está morta. Ele falou assim: diante de mim, ela está dormindo. E ele entrou no quarto, e a Bíblia diz que ele falou 2 palavras: Talita cumi. Menina, levanta. E naquele mesmo momento, aquela garotinha, que tinha 12 anos, ressuscitou. E a reação de Jesus foi: dê comida para ela. Curada, restabelecida. Ninguém fez os milagres que Jesus fez, porque ninguém ensinou o que Jesus ensinou, da forma como ele ensinou. Ele tinha poder sobrenatural. Portanto, obviamente, são provas incontestáveis de que Jesus era quem ele dizia que ele era. Jesus, ele também viveu
como nunca ninguém viveu. E eu quero dizer que viveu como nunca ninguém viveu. Eu estou dizendo que Jesus demonstrou uma humildade muito peculiar e particular, que por ser quem ele era, por ter o poder que ele tinha, por poder fazer o que ele fazia, Jesus, ele não ficava anunciando por aí quem ele era ou realçando o seu poder. Em Jesus não havia orgulho daquilo que ele era. Ele não usava os seus atributos para colocar-se num padrão acima dos outros. Uma luta para nós vivermos a humildade que Jesus viveu. Ele fazia os milagres e dizia o seguinte: não conta para ninguém, guarda com você. A maioria, vou ser bem específico, alguns milagres que o Senhor Jesus pede que seja contado. E os milagres que ele pede que sejam contados, se você olhar na sua Bíblia, são milagres de natureza espiritual. Quando ele expulsava demônio, ele dizia: agora conta. Quando ele libertava uma pessoa de uma luta espiritual, conta. Agora, quando ele curava um cego que voltava a ver, um paraplégico que voltava a andar, mão ressequida que voltava a mexer, Jesus dizia: não conta para ninguém. Porque o maior milagre que Jesus tinha para fazer na vida das pessoas não era o milagre da cura, do restabelecimento físico, mas o maior milagre era o restabelecimento espiritual. Por isso que esse ele dizia: vai lá e conta. Mas o espiritual é um milagre invisível. Os milagres visíveis, Jesus dizia: guarde com você. Houve uma cena que a Bíblia nos fala da vida de Jesus, que foi quando ele se transfigurou. Ele estava chegando nos momentos finais da sua vida. Ele teria que enfrentar a cruz, a morte, o sofrimento, onde ele consumaria a salvação do ser humano. Ele recebe visitas sobrenaturais de homens que já foram trasladados para o céu e que vêm a ele para lhe dar incentivo pela missão que teria pela frente. Quem assistiu tudo isso? Os seus discípulos mais próximos. Só. Ele transfigurou-se em Deus e quase ninguém viu. Diferente da nossa tentação humana, que é fazer pouco e falar muito, Jesus fazia muito e falava pouco. Ninguém nunca viveu como ele viveu. Por isso Jesus era um ser humano completamente diferente. E por que não dizer da vida de Jesus? Ninguém nunca teve uma história tão pré-anunciada como a do próprio Senhor Jesus. Eram indícios de que o Messias, o Salvador, aquele que viria para assumir a culpa do peso do pecado de todos os seres humanos, para aqueles que estudam e leem a Bíblia poderem saber quando e quem era Jesus. Por exemplo, foi anunciado na Bíblia que ele nasceria de uma virgem. E como é que se nasce de uma virgem? Não se nasce no processo natural? Não. Mas Jesus foi concebido, não por seres humanos, mas foi concebido pelo próprio Espírito Santo. Uma jovem recebeu a vida de um anjo e disse: você está grávida, Maria. Mas como? Eu sou solteira. Você vai estar grávida. Não é por homem nenhum, porque o filho que você vai dar à luz não é um ser humano comum. É esse ser humano que vimos preso à cruz e que fez um homem duro, como o centurião, dizer: esse aí é o Filho de Deus. O seu nascimento foi sobrenatural. A cidade onde ele iria nascer também foi pré-anunciada, premeditada. Ele nasceria em... Onde ele nasceria? Belém. Mas a Maria não era de Belém? E como? Nasceria lá, numa outra cidade, num outro lugar.
Deus estava cuidando de tudo. Um censo, uma contagem de pessoas obrigou Maria e José viajarem até Belém para serem recontados. E estava Deus conduzindo todos os acontecimentos históricos, porque a profecia anunciava que Jesus nasceria em Belém. E foi lá em Belém que eles chegaram e não achavam lugar para dormir, procuravam de um lado do outro, até que o dono de uma pousada falou assim: eu não tenho quarto, mas tenho lá atrás, o estábulo. E lá eles foram para dormir. E foi lá que nasceu Jesus. Maria não foi lá para o bebê nascer lá. Deus estava conduzindo tudo. E quando nasceu em Belém, a profecia, mais uma vez, se cumpriu. Há muitos acontecimentos que são todos profetizados e cumpridos em Cristo. Por exemplo, Jesus estava preso à cruz. Logo depois desse evento do centurião, os soldados foram a Pilatos e pediram para quebrar as pernas dos crucificados. Algo que era chamado de crurifrágio, que significa abreviar a morte do crucificado. Porque o crucificado precisava das pernas, do apoio das pernas para respirar. Porque ele estava preso à cruz e ele tinha que impulsionar com o cravo dos pés para que o pulmão ficasse descomprimido. E ele então respirava. E depois não aguentava porque doía muito, ele soltava. E ele tinha que fazer de novo e soltava. De novo e soltava. E quando quebrava as pernas, matava-se mais rápido. Só que havia uma profecia bíblica dizendo que Jesus não teria nenhum osso quebrado do seu corpo. E quando os soldados voltaram com a autorização para quebrar as pernas dos crucificados, Jesus já estava morto. O que eles fizeram foi, com a lança, furar o seu lado. E a Bíblia diz que saiu água e sangue. Jesus era diferente. Sua morte de cruz foi profetizada pela Bíblia e se cumpriu em sua vida. Até o preço da traição, 30 moedas de prata. Preditos também na Bíblia. Um valor irrisório foi pelo qual Judas entregou Jesus àqueles que iriam crucificá-lo. Por isso que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. São tantas coisas que envolviam sua vida, sua trajetória. Há outras coisas que fazem de Jesus uma pessoa excepcional, diferente, acima de tudo e de todos. Nunca ninguém na história amou como ele amou. Ele estava preso à cruz, mesmo em sua agonia, com pessoas diante dele zombando. Ele pacientemente ergueu os olhos para o céu, olhos machucados, corpo dilacerado, e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm ideia, Pai, do que eles estão fazendo. E ali, na frente da cruz, entre os soldados, esse centurião estava no meio, zombavam de Jesus. Não falava que era filho de Deus? Desce daí agora. Vai, sai daí. Se o senhor sair daí, nós vamos acreditar que o senhor é Deus. Saia daí agora. E Jesus dizia: perdoa. Porque se Jesus saísse da cruz, sabe o que teria acontecido? Ele não teria morrido. E como vimos ontem, Jesus morreu por causa dos meus pecados. Se ele não morresse por causa dos meus pecados, todos nós teríamos que morrer pelos nossos pecados. Sem salvação, sem esperança para todos nós. Pacientemente, ele pedia perdão àquelas pessoas, àqueles algozes que faziam tudo aquilo com ele. Nunca ninguém morreu pela razão que Jesus morreu. Essa era a vida de Jesus, e que levou os discípulos, que levou aquele centurião a render a sua vida e entregar nas mãos do Senhor. Exatamente como este momento do qual o pastor Eusélio está entrando no tanque batismal. E junto com ele está a Daniela e a Bruna, que tomam uma decisão muito importante de viver ao lado do Senhor Jesus. A decisão
de parar diante da cruz e reconhecer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador e que Ele pode transformar as nossas vidas. Um dia o coração do centurião foi sensibilizado por quem era Jesus e por aquilo que Ele tinha feito. Como o seu coração foi sensibilizado? Parabéns, Bruna, pela sua decisão, porque Jesus lhe alcançou. E a partir de agora começa uma nova vida, uma nova história. Jesus era quem Ele dizia que era, e tudo que Ele sofreu foi por amor. E é por isso, Bruno, que cumprindo a ordem do Mestre Jesus, de acordo com aquilo que você acredita, para o perdão dos seus pecados e o começo de uma nova vida, para que as suas lágrimas sejam enxugadas de uma vez por todas e a vida eterna se abra diante de você, o pastor Eusélio, como ministro do Evangelho, te batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejam o sorriso. Essa é a alegria do novo nascimento, essa é a alegria do batismo, é a alegria do novo começo. Um novo começo que se abre diante de todos aqueles que querem, diante de todos aqueles que decidem. Amigo, amiga, muitas vezes na minha vida eu encontro pessoas que, a exemplo daquele centurião, param diante da cruz de Jesus, olham e falam assim, tá bom, legal. E aquilo não faz nada. Mas ao parar diante da cruz, deixe que o Espírito Santo sensibilize sua vida, transforme sua vida, modifique seu ser. Daniela, parabéns por sua decisão também, pelo chamado que veio de Cristo, porque a cruz do Senhor Jesus, a partir de agora, passa a fazer a diferença e ter significado para você e quem você é. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, eu tenho certeza disso. E o plano maior é a vida eterna. E o primeiro passo você está dando agora, uma entrega total, uma entrega completa. Por isso, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, de acordo com a sua decisão, de acordo com aquilo que você crê, para o perdão dos seus pecados, o começo de uma nova história, uma página em branco na sua vida, o pastor Eusélio, como ministro do Evangelho, te batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, e você? O que vai fazer? Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? É como se estivéssemos voltando no tempo agora. Jesus está preso à cruz. Ele marcou esse encontro comigo e com você, diante da cruz. Lá está Ele agonizando, seus braços abertos, o seu espírito aberto, o seu olhar de compaixão, de amor, de perdão. O que é que você vai fazer? Aquele centurião tinha tudo para vir as costas e ir embora para sua casa e continuar com a sua vida, mas diante de tudo aquilo que ele viu, ele reconheceu, esse homem, ele era o Filho de Deus. Quer você hoje dizer, Senhor, eu aceito e reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu aceito e reconheço que Ele é o meu Salvador. Não permita que essa noite passe e Jesus Cristo não seja o primeiro em seu coração. Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, que se Jesus não for o primeiro, Ele não vai ser o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, Ele vai ser o último. Porque na nossa prioridade de coisas, a gente sempre vai deixando Deus para lá. Por isso que Ele tem que ser o primeiro. Está lá, no topo, é o centro. É o começo de tudo, é de onde tudo parte. E colocar Jesus em primeiro lugar é hoje repetir as palavras daquele centurião. Eu reconheço que esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Salvador. Tudo é por Ele, através dEle e por meio dEle. Nesse momento, eu quero fazer um chamado, e não é em meu nome. Eu faço um chamado em nome do Senhor Jesus. Eu faço um chamado em nome de Deus para você.
Cristo está preso à cruz, esperando sua decisão e sua entrega. Você que está aqui no auditório da Novo Tempo, você que nos vê pela TV Novo Tempo, agora é o momento, esta é a hora. Se você quer hoje à noite dizer: Senhor, eu o aceito como meu Senhor e Salvador, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos, me preparar para ser batizado, como a Daniela e a Bruna foi. Você que está aqui ou você que está em casa, esse é o momento da entrega. Você que está aqui no auditório, eu quero lhe convidar a levantar de onde você está e dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Agora você que está em casa, fique em pé aí onde você está. Abra o seu coração ao Senhor Jesus. Ore. Pegue sua Bíblia, segure firme, coloque perto do peito. Confirme a sua decisão ao lado de Cristo. As pessoas já estão começando a levantar aqui no auditório. Vem em nome do Senhor Jesus. Você que está tomando uma decisão sincera, Deus espera você, e você que está em casa também. O quarteto vai cantar. Se Ele não for o primeiro, o seu coração já logo não é mais nada. Mas hoje, aqueles que se levantam, você que se decide, estão dizendo: Senhor, fique em primeiro lugar no meu coração e na minha vida. Eu estou orando pela sua decisão. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz.
o seu companheiro, motivo do céu existir. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém. Deus abençoe sua decisão. Aqui ou aí, sua casa, seu trabalho, não sei, talvez num quarto de hospital, onde você está. Hoje Jesus quer ser o primeiro da sua vida. Parabéns pela sua decisão. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Pai nosso, aqui estamos nós dizendo que o aceitamos em primeiro lugar na nossa vida, que o colocamos como o nosso Salvador e Senhor, a razão da nossa existência. Bondoso Pai, da mesma forma como aquele centurião reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Salvador, aqui estamos nós também reconhecendo a Ti como nosso Deus, o nosso Senhor. Senhor, abençoa as decisões, confirme-as com Teu Santo e bom Espírito, permanece ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê